Alexandre Henrique, irei começar a aula 4 a 6, Biologia 2. Evolução, especiação e seus desdobramentos. Bom, de início é importante conceituar o que denominamos de espécie. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes com capacidade real ou potencial de intercruzamento. O que é isso? Espécies são indivíduos que, ao se reproduzirem, produzem descendentes férteis. Então, os indivíduos se formam espécie se todos eles conseguirem se reproduzir e ter capacidade de ter seus descendentes real, resultando na formação de descendentes férteis. Bom, a gente percebeu que essas espécies têm variabilidade. A variabilidade vem com o seu processo de meiose, fecundação e mutação. Então, existem diferentes indivíduos, mas da mesma espécie. Mas como que isso começou a surgir? O que determina que uma espécie é diferente da outra? Como que a gente consegue classificar quem fez isso? Quais foram as seleções? E a evolução e seus dobramentos conseguem classificá-los. Por exemplo, quando há um isolamento reprodutivo. Seres de espécies diferentes encontram-se em isolamento reprodutivo, que pode ser dois tipos, pré-zigótico ou pós-zigótico. O pré-zigótico ocorre quando espécies diferentes não se cruzam em função da incompatibilidade de vários tipos. Então já é pré-zigoto. O zigoto, o seu DNA já não consegue se cruzar com o DNA de uma outra espécie. E os pós-zigóticos, que são quando as espécies diferentes se cruzam, mas não geram descendentes férteis. Então, esses dois mecanismos não geram descendentes férteis. Um por ser pré-zigótico e o outro por ser pós-zigótico. Então, espécies diferentes em isolamento reprodutivo. Tem diferentes espécies, por exemplo, na savana. Tem a zebra e o leão. Eles são tantos pré-zigóticos como também pós-zigóticos, porque tanto os genes deles não têm incompatibilidade, como também na forma de produzir descendentes férteis, porque eles não conseguem se cruzar. Então, os mecanismos de isolamento reprodutivo são pré-zigóticos, sem fecundação, a incompatibilidade seria anatômica, corporal, estacional e ambiental, e pós-zigóticos com fecundação, onde eles até se encontram, mas há uma formação de um híbrido que é inviável ou estéril. Estéril são aqueles que não conseguem se cruzar, não tem a capacidade de se cruzar, que é o burro com a mula. São estéreis de um casamento ou de uma fecundação de um jumento com uma égua. Produz burro ou mula, que são estéreis, eles não conseguem se reproduzir e não formam espécie. Outro tipo seria tipos de espécie. Tem as simpátricas, espécies que vivem no mesmo ambiente. Então, a incompatibilidade pode ser ambiental, estacional, comportamental e anatômica. Quando a gente vai para os tipos de espécie, tem as simpátricas, espécie que vive no mesmo ambiente. Então, não tem a incompatibilidade ambiental. Então, espécies vivem em ambientes diferentes, no mesmo ambiente. Então, não tem a incompatibilidade ambiental e consegue se reproduzir, se tiver se for compatível o DNA, o gene. E alopátricas, espécies que vivem em ambientes separados. Isso, vive sozinha. Jaguaraticas são holopátricas porque elas vivem em ambientes separados. Enquanto que leão, zebra e girafa são espécies simpátricas porque vivem no mesmo ambiente. Então, o fator que está gerando esse mecanismo de incompatibilidade seria as espécies simpátricas por não ter a incompatibilidade anatômica. O mecanismo de especiação é uma formação de novas espécies. Há dois tipos de especiação. Então, desde o início eu estou falando de espécies. Então, existe a especiação simpátrica
e a especiação alopátrica. A simpátrica é sem isolamento geográfico. Então, forma duas espécies e não tem necessariamente um isolamento geográfico. Não tem, por exemplo, um rio passando, não é uma ilha. Não tem isolamento geográfico. Essas duas espécies se formaram juntas. E quando tem a alopátrica, com isolamento geográfico. Isso quer dizer o quê? Que aquelas espécies, por exemplo, se foram uma ilha e tinha aquelas que eram da costa terrestre. Então teve um isolamento geográfico entre essas duas espécies e vão surgir novas espécies. Ocorrem mutações, seleção natural e isolamento reprodutivo, que identifica a formação de uma nova espécie. Por exemplo, essas que estão na ilha, elas vão ter uma seleção natural diferente, um isolamento reprodutivo porque só tem elas, e geram uma nova espécie totalmente diferente daquela que estava na costa equatorial do país. Então, o tipo de especiação é alotrópica, quando ocorre com isolamento geográfico em ambientes diferentes, e a simpátrica sem isolamento geográfico no mesmo ambiente, estudada na genética. Bom, o isolamento geográfico, podemos dizer que o isolamento geográfico com a especiação alotrópica pode ocorrer ou pode levar à formação de novas raças ou até de novas subespécies. Raças diferentes são grupos dentro da mesma espécie, possuem diferenças, mas não estão isoladas reprodutivamente. Então, imagine que tem uma população inicial e ocorreu uma barreira física. Então, houve um isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico definiu duas áreas diferentes e ocorreu mutações e uma seleção natural diferente, que fez geração de novas raças e subespécies. Então, foi um erro que eu tratei anteriormente, falando que era espécies, mas são geração de novas raças, mas é a mesma espécie. Mais mutações acontecem no decorrer do tempo e diferentes grupos tornam-se maiores. Então, esses grupos, essa nova raça da mesma espécie se tornam maiores e ocorre um isolamento reprodutivo entre as duas espécies, porque passou tanto tempo que elas estão afastadas que se desenvolveram diferentes. E eles não conseguem mais se reproduzir. Podemos classificar agora um novo conceito chamado irradiação adaptativa. Um ancestral pode ocupar diferentes ambientes. Por exemplo, essa espécie aqui pode viver em diferentes ambientes. Com o tempo, pode ser gerado espécies distintas, adaptadas às condições de cada ambiente. Por exemplo, estava todo mundo junto, sofreu um isolamento geográfico e aquela espécie ela estava com o estilo de seleção natural diferente, estava com um ambiente diferente. Mas ela era um ancestral. Essas espécies apresentam espectros diferentes, pois são adaptadas a ambientes diferentes, mas conservam semelhanças internas. Por exemplo, nessas duas espécies, com certeza elas têm semelhanças. Então, enquanto que teve uma irradiação adaptativa de novas semelhanças daquele mesmo, aquela mesma constituição daquele animal. Então, as irradiações adaptativas no ancestral podem ocupar diferentes ambientes. Com o tempo, pode ser geradas especiações distintas, adaptadas às condições de cada ambiente. Então, se tem um isolamento geográfico, se está distante, se tem uma seleção natural diferente, pode ser que tenha vindo do ancestral primitivo e aquelas diferentes formas de viver têm as suas convergências. Então, aqui tem um ancestral comum, espécie A, espécie B, espécie C e espécie D. Tem uma barreira física, um isolamento geográfico, geram espécies diferentes, com adaptações diferentes, porque são espaços físicos diferentes. Mas todas têm algo em comum, então leva aquele ancestral comum. Por exemplo, nós somos levados a um ancestral comum quando chegamos nos cordados. Então todos os cordados têm um ancestral comum. Então todos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm um ancestral comum, mas que cada um desses animais
irradiaram por uma realidade física diferente, o que gerou diferentes espécies. Convergência adaptativa. Diferentes seres vivos podem viver em um mesmo ambiente e são submetidos a pressões seletivas similares. Com o tempo, formam as espécies que apresentam semelhanças externas relacionadas à adaptação do mesmo ambiente. Morcegos, mamíferos e borboletas e insetos, por exemplo, não têm parentesco evolutivo recente. São provenientes de diferentes ancestrais, mas ambos apresentam asas que os adaptaram ao voo. Convergência adaptativa. Por exemplo, ele deu um mamífero e uma borboleta. A gente não tem um parentesco com uma ancestralidade comum, um parentesco evolutivo. Mas esses dois modos de viver convergiram, em que teve uma convergência adaptativa dos seus membros, principalmente o voo. Então, tem um ancestral 1, um ancestral 2, e esses dois ancestrais eles convergiram para um ambiente comum, o seu voo. Ancestrais diferentes, mesmo ambiente. Então, tem uma seleção natural idêntica. E as espécies acabaram sendo semelhantes externamente. Por exemplo, as duas têm pressões seletivas, passam por pressões seletivas e conseguem sobreviver naquele ambiente por causa das suas asas. Então, tem um ancestral 1, um ancestral 2, ambiente comum. O morcego pode voar, a borboleta também, não tendo nenhuma ancestralidade no seu filo. Apenas que são os filos dos animais. Mas na espécie, não. Tem também a convergência adaptativa chamada homologia e analogia. A homologia é a semelhança interna entre duas estruturas de mesma origem embrionática. Então, homologia é igual logia. É uma semelhança interna entre duas estruturas de mesma origem embrionática. Podemos dizer assim. A analogia é a semelhança externa entre duas estruturas que apresentam a mesma função. Então, homologia é algo mais conceitual do próprio ser vivo, é da embriologia dele, a formação do osso dele. Enquanto que a analogia é o processo que eu estava conversando com vocês sobre morcego e borboleta. Os dois têm a convergência adaptativa e tem a analogia. Por quê? Porque são usadas para o voo, mas não tem homologia, são diferentes. Por exemplo, a asa de um morcego tem a mesma homologia da nadadeira de foca, enquanto que tem a analogia a asa de borboleta. Então, a asa de morcego, nadadeira de foca, tem semelhanças internas resultantes da irradiação. Elas têm a mesma origem embrionária, fazem papéis diferentes, tudo bem, mas elas vieram do mesmo tecido embrionário. Enquanto que a asa de morcego e a asa de borboleta têm semelhanças externas, do fenotipo, porque são usadas para a mesma função. Bom, as interações com ambientes também geram diferentes espécies, variabilidade na espécie. Predadores e presas apresentam adaptações resultantes de um processo evolutivo no qual um atua com o agente da seleção natural do outro. Bom, o ambiente tem os predadores e as presas. Então, os predadores é a seleção natural das presas, porque as presas se sentem, têm que se desenvolver para viver com aquele predador, porque aquele predador sempre quer predá-la. Mas existem espécies que... Não, e esse é um caso de coevolução, de onde uma depende da outra. Por exemplo, se a quantidade de predadores aumentar, a de presa vai diminuir e vão matar os predadores. Enquanto se a quantidade de presas aumentar, pode ocorrer a quantidade, aí morrem os predadores e a quantidade de presas aumenta. Quando as presas aumentam, ocorre o aumento de predadores. Então, uma depende da outra, por isso que é uma coevolução. Coloração de advertência. Bom, essa seleção natural de predadismo desenvolveu nas espécies uma coloração diferente ou um mecanismo de vida diferente, com os seus modos de vida contra essa seleção natural. Por exemplo, a coloração de advertência, quando o animal apresenta coloração que chama a atenção dos predadores, mas também apresenta alguma defesa química, veneno, gosto ou odor desagradável. Dessa forma, o animal é evitado pelos predadores. Outro
elemento para que haja essa coevolução é o mimetismo. Uma espécie mimética torna-se, ao longo da evolução, semelhante a outra espécie, que é dada de defesas químicas. Ambas são evitadas por predadores. E a camuflagem, animal semelhante ao ambiente físico, o que torna menos visível a presas ou predadores. Então, esses diferentes modos de conseguir viver com a seleção natural do predadismo. Bom, resumindo, a gente pode falar do conceito de espécie. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes com capacidade real ou potencial de intercruzamento, resultando na formação de descendentes férteis. O isolamento reprodutivo, há dois tipos de isolamento reprodutivo, pré-zigóticos e pós-zigóticos. Então, os prés são aqueles que é embrionários e os pós-zigóticos, que são aqueles que já têm a estrutura corporal feita. 6 espécies diferentes encontram esse isolamento reprodutivo. Bom, tipos de espécies. Espécies que vivem no mesmo ambiente são simpátricas. As que vivem em ambientes separados são alopátricas. O mecanismo de especiação. Especiação é a formação de nova espécie. Há dois tipos de especiação. Alotrópica, com isolamento geográfico, e simpátrica, sem isolamento geográfico. Na especiação alopátrica ocorre isolamento reprodutivo, mutação, seleção natural e isolamento reprodutivo. Isolamento geográfico, mutação, seleção natural e isolamento reprodutivo. Isso identifica a formação de novas espécies. O isolamento geográfico pode levar à formação de novas raças ou de novas subespécies. Duas raças diferentes são grupos dentro da mesma espécie, possuem diferenças, mas não estão isoladas reprodutivamente. Irradiação adaptativa. Um ancestral pode ocupar diferentes ambientes com o tempo. Podem ser geradas espécies distintas, adaptadas às condições de cada ambiente. Então, aqui é um ambiente mesmo, mudança de ambiente, e ali era só isolamento geográfico. E a convergência adaptativa. Diferentes ancestrais podem viver em um mesmo ambiente e são submetidas a pressão seletiva similares. Com o tempo, formam-se espécies que apresentam semelhanças externas. Homologia e analogia, pode ser homologia a semelhança interna de duas estruturas. Em embrionária, a analogia é a semelhança externa entre duas estruturas, as quais apresentam a mesma função, o voo. Interações ambientais, a coevolução. A coevolução é a sobrevivência da predação junto com as presas, e que esses diferentes organismos, por viver juntos, desenvolveram variabilidade na espécie e modo de vida de sobrevivência diferente. Podemos só falar que a cor de evidência é o uso da pelagem com algum sistema de defesa. O mimetismo é a espécie é semelhante a outro modelo e pode obter vantagens com a proteção contra predadores. E a camuflagem, que é aspectos semelhantes ao ambiente, tornando-se menos visível para as presas ou predadores. Foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima.